Existe uma parte de você nega, uma parte que esconde, uma parte que envergonha, e é exatamente essa parte que segura a chave da sua liberdade. Carl Jung chamava isso de sombra. Não é o mal em si, é o rejeitado. Tudo aquilo que você aprendeu a esconder para ser aceito, tudo aquilo que cortou de si para caber no molde. Você cresceu ouvindo: não seja assim, não fique bravo, não seja egoísta, não seja intenso demais. E aos poucos, foi enterrando partes vivas de quem você é. Mas a sombra não desaparece, ela se acumula. Fica no porão da psique, batendo na porta. Aparece nos seus sonhos, irrita você nos outros, explode quando você menos espera. Se essa verdade tocou você, curta, comente o que despertou em sua alma e compartilhe para que outros também sintam. Quer ir mais fundo? O método Jung está no link da descrição. Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E é isso que a integração da sombra faz. Ela não elimina a escuridão, ela a abraça. Você para de fugir da sua raiva e descobre sua força. Para de negar seu egoísmo e encontra seus limites. Para de esconder sua intensidade e abraça sua paixão. A sombra integrada não é perigosa, é potente. Ela traz de volta partes suas que foram amputadas, devolve energia que estava sendo gasta em repressão. Liberta você para ser inteiro, não apenas bonzinho. Mas esse processo dói, porque significa olhar para o que você mais nega em si. Significa admitir que você também é capaz de sentir raiva, inveja, medo. Significa parar de se fingir de santo e aceitar ser humano. E quando você faz isso, algo mágico acontece. A luz que você sempre teve para de ser filtrada, para de ser educada, controlada, diminuída. Ela brilha com a força de quem não precisa mais se esconder, porque luz sem sombra é artificial, é fraca, fria, sem vida. A luz verdadeira nasce do contraste. Ela precisa da escuridão para mostrar sua intensidade. Você começa a perceber que suas qualidades mais belas nasceram justamente das suas lutas com a sombra. Sua compaixão nasceu de ter conhecido a crueldade. Sua coragem nasceu de ter enfrentado o medo. Sua sabedoria nasceu de ter aceito sua ignorância. Jung sabia que o ouro alquímico está na lama, que a pérola nasce da irritação na ostra, que a luz mais brilhante surge de quem se reconciliou com sua própria escuridão. E você, que sempre quis ser uma pessoa boa, descobre algo revolucionário. Você não precisa ser bom, você precisa ser verdadeiro. E a verdade inclui tudo: luz e sombra, amor e raiva, altruísmo e egoísmo. Quando você para de lutar contra partes de si, a energia que gastava em repressão se torna criativa. O que era conflito interno vira força propulsora. O que era vergonha vira autenticidade. Você para de ter medo de ser julgado porque já não se julga. Para de precisar da aprovação dos outros porque aprovou a si mesmo, inteiro. Para de fingir ser quem não é, porque abraçou quem é. E as pessoas sentem isso. Sentem a autenticidade que emana de quem não precisa mais esconder nada. A segurança de quem se conhece completamente. A força de quem integrou todos os aspectos de si. Essa é a luz que brilha mais forte. Não a luz ingênua de quem nunca viu escuridão, mas a luz consciente de quem fez as pazes com ela. Você descobre que aceitar sua sombra não te torna pior, te torna completo. Não te faz perder o controle, te dá controle real, porque agora você conhece todas as suas peças, sabe como funcionam. Pode escolher conscientemente como usar cada uma. A raiva vira discernimento, o medo vira prudência, o egoísmo vira autocuidado, a inveja vira motivação. Tudo que antes era defeito se transforma em ferramenta. Nada mais é desperdiçado, nada mais é negado. Tudo serve ao propósito maior de ser quem você realmente é. E então você entende o paradoxo junguiano. Você só pode ser verdadeiramente bom
quando aceita que também pode ser mal. Só pode ser verdadeiramente amoroso quando abraça que também sente raiva. Só pode ser verdadeiramente corajoso quando reconhece seus medos. A sombra integrada não te faz agir mal, te impede de ser falso. Não te torna perigoso, te torna real. E o real sempre brilha mais que o artificial. Porque quando você não precisa mais gastar energia escondendo partes de si, toda essa energia se torna luz. Luz que aquece, que inspira, que transforma. Luz que não precisa provar nada porque simplesmente é. Jung dizia que o privilégio de uma vida inteira é ser quem você realmente é. E ser quem você realmente é inclui abraçar sua sombra. Inclui aceitar que você é um ser completo, não um fragmento editado. Quando você faz isso, sua luz para de ser uma performance. Para de ser algo que você faz e vira algo que você é. E essa luz? Essa luz brilha com uma intensidade que ninguém pode apagar. Porque ela não vem de negar a escuridão. Vem de dançar com ela. De fazer dela aliada, não inimiga. E quando luz e sombra se reconciliam dentro de você, você se torna invencível. Não porque não tem mais escuridão, mas porque aprendeu a transformá-la em luz. Essa é a alquimia da alma. O processo que transforma chumbo em ouro, ferida em sabedoria, sombra em luz. E você, que antes lutava contra si mesmo, agora dança com todas as suas partes. Você, que antes se envergonhava de ser humano, agora celebra sua humanidade. Você, que antes escondia sua complexidade, agora a oferece como presente para o mundo. Porque o mundo não precisa de mais pessoas perfeitas. Precisa de pessoas verdadeiras. E verdadeira é a pessoa que integrou sua sombra, que aceitou ser um ser completo, que transformou sua escuridão em luz. Quando isso acontece, você não brilha apesar da sua sombra. Você brilha por causa dela. Porque ela te ensinou que luz e escuridão não são opostos. São parceiros na dança da totalidade. E nessa dança, você descobre que sempre foi completo. Que sempre teve luz suficiente. Que só precisava parar de negá-la por ter medo da escuridão. Jung sabia que o caminho para a luz passa pela escuridão, que a individuação exige enfrentar a sombra, que só se torna inteiro quem abraça a própria totalidade. E quando você abraça, sua luz brilha com uma intensidade que ilumina não apenas você, mas todos ao seu redor, porque luz verdadeira sempre é contagiosa. Sempre inspira outros a brilharem também. Sempre dá permissão para que outros sejam verdadeiros. Sempre lembra que completude é mais bela que perfeição. E assim, integrando sua sombra, você não apenas brilha mais. Você ensina o mundo a brilhar. Com verdade, com completude, com a coragem de ser inteiramente humano. Porque no final, essa é a luz que o mundo precisa. Não a luz artificial da perfeição, mas a luz real de quem se aceitou por completo, de quem transformou suas feridas em sabedoria, de quem fez da sua humanidade o seu brilho. Você percebe que a sombra não era sua inimiga, era sua professora. Não era o que te atrapalhava, era o que te completava. Não era o que precisava ser eliminado, era o que precisava ser integrado. E quando você integra, quando você abraça, quando você aceita, você para de ser uma pessoa dividida, uma pessoa em guerra consigo mesma, uma pessoa que gasta energia lutando contra si. Você se torna uma pessoa inteira, uma pessoa em paz consigo mesma, uma pessoa que usa toda a sua energia para criar, não para reprimir. E essa inteireza brilha. Brilha com uma luz que não pode ser fabricada, que não pode ser imitada, que só pode ser verdadeira. Porque vem de quem fez as pazes com todas as partes de si. De quem aprendeu que completude é mais poderosa que perfeição. De quem descobriu que aceitar a escuridão é o caminho para brilhar mais intensamente.
Jung sabia que essa era a verdadeira iluminação. Não eliminar a sombra, mas fazer dela parceira. Não negar a escuridão, mas dançar com ela. Não fugir da complexidade humana, mas celebrá-la. E quando você faz isso, quando você realmente faz isso, sua luz não é mais uma luz entre outras. É uma luz que ensina outras luzes a brilharem. É uma luz que dá permissão, que inspira coragem, que mostra que é possível ser inteiro num mundo que pede fragmentos. Essa é a revolução silenciosa da sombra integrada. Ela não grita, não protesta, não força. Simplesmente brilha. E esse brilho transforma tudo ao redor. Porque quando uma luz verdadeira aparece, todas as luzes artificiais se revelam. Quando uma pessoa inteira aparece, todos sentem a própria fragmentação. Quando alguém abraça sua totalidade, dá permissão para que outros façam o mesmo. E assim, sua integração pessoal se torna cura coletiva. Sua luz individual se torna farol para muitos. Sua coragem de ser completo se torna inspiração para que outros também sejam. Jung dizia que o que é mais pessoal é mais universal. E sua jornada de integração da sombra, por mais íntima que seja, toca o coração de todos. Porque todos carregam uma sombra rejeitada. Todos têm partes negadas. Todos sonham secretamente com a coragem de ser inteiros. E quando você mostra que é possível, quando você prova que dá para abraçar a escuridão e brilhar mais, quando você demonstra que completude é mais bela que perfeição, você não apenas transforma sua vida, você transforma a vida de todos que te encontram, porque sua luz integrada diz: você também pode. Sua autenticidade sussurra: você também é completo. Sua coragem grita: você também merece brilhar. E assim uma sombra integrada por vez, uma luz verdadeira por vez, uma pessoa completa por vez. O mundo vai se tornando um lugar onde é seguro ser inteiro, onde é belo ser complexo, onde é poderoso ser verdadeiro. Essa é a revolução que começa em você, que brilha através de você, que se espalha por causa de você. Quando você integra sua sombra, você não apenas brilha mais, você ensina ao mundo que é possível brilhar sendo inteiramente humano. E essa é a luz que o mundo estava esperando. Você descobre que a jornada de integração nunca termina. Cada dia traz novas camadas para abraçar, novos aspectos para aceitar, novas partes para integrar. E isso não é fardo, é dádiva. Porque significa que você está sempre crescendo, sempre se expandindo, sempre se tornando mais inteiro. Jung sabia que a individuação é processo, não destino. É caminho, não chegada. É dança contínua entre luz e sombra. É abraço eterno de toda a complexidade humana. E nessa dança, você vai descobrindo facetas suas que nem sabia que existiam. Talentos escondidos nas suas feridas. Força guardada nos seus medos. Sabedoria dormindo na sua dor. Cada sombra integrada libera um novo aspecto da sua luz. Cada escuridão abraçada revela uma nova cor do seu brilho. Cada parte rejeitada que você acolhe adiciona uma nova nota à sinfonia de quem você é. E as pessoas ao seu redor começam a se sentir seguras para mostrar suas próprias sombras. Porque você criou um espaço onde ser humano é permitido, onde ser complexo é celebrado, onde ser real é mais importante que parecer perfeito. Sua casa vira templo de autenticidade. Suas conversas viram altares de verdade. Seus relacionamentos viram laboratórios de crescimento mútuo. Porque quando você não tem mais medo da sua própria escuridão, não tem medo da escuridão dos outros. Quando você aceitou sua própria complexidade, consegue acolher a complexidade alheia. Quando você fez as pazes consigo mesmo, consegue estar em paz com qualquer um. E isso transforma não apenas você, mas todos os seus círculos. Sua família sente a diferença. Seus amigos respiram mais fundo na sua presença. Seus colegas relaxam porque sabem que não precisam performar perfeição. Você vira porto seguro para almas cansadas de fingir.
farol para corações perdidos na própria negação, espelho para pessoas que esqueceram que podem ser inteiras. Jung dizia que quando nos tornamos conscientes, criamos consciência no mundo. E sua sombra integrada é ato de consciência que ecoa muito além de você. É revolução silenciosa que muda o paradigma ao seu redor. Cada vez que você escolhe autenticidade em vez de aprovação, está votando num mundo mais real. Cada vez que abraça sua complexidade em vez de se simplificar, está permitindo que outros sejam multifacetados. Cada vez que honra sua totalidade em vez de mostrar apenas o lado bom, está curando a fragmentação coletiva. E essa cura é urgente, porque o mundo está doente de perfeição, cansado de máscaras, exausto de performance. O mundo precisa de pessoas que ousem ser reais, que tenham coragem de mostrar que ser humano é belo em toda sua complexidade, que provem que não precisamos ser santos para sermos amados. E quando você integra sua sombra, você se torna essa pessoa, essa presença, essa medicina. Você para de ser problema e vira solução. Para de ser ferida e vira cura. Para de ser fragmento e vira totalidade inspiradora. Jung sempre soube que a cura do mundo passaria pela cura individual. Que não podemos dar ao mundo o que não temos, que não podemos ensinar integridade se estamos fragmentados. Mas quando você faz o trabalho, quando você realmente integra sua sombra e deixa sua luz brilhar sem filtros, você se torna força de transformação planetária. Porque cada pessoa que se aceita integralmente dá permissão para que outras façam o mesmo. Cada luz que brilha sem medo inspira outras luzes a saírem da sombra. Cada alma que se cura contribui para a cura do mundo. E no final, você percebe que integrar a sombra nunca foi sobre você. Era sobre todos nós. Era sobre criar um mundo onde seja seguro ser humano, onde seja belo ser complexo, onde seja poderoso ser verdadeiro. Sua jornada pessoal se revela como serviço universal, sua cura individual como medicina coletiva, sua luz integrada como farol para a humanidade. Jung dizia que somos feridos e curadores ao mesmo tempo. E quando você integra sua sombra, entende profundamente essa verdade. Suas feridas se tornam fonte de compaixão. Sua escuridão integrada vira luz curadora. Seu processo de aceitação vira exemplo de possibilidade. E então, você compreende o mistério mais profundo da existência humana. Não viemos aqui para ser perfeitos. Viemos para ser completos. Não viemos para eliminar nossa humanidade. Viemos para celebrá-la em toda sua complexidade. A sombra integrada te ensina que você é obra de arte em constante criação. Que cada experiência adiciona uma pincelada nova. Que cada dor aceita adiciona profundidade. Que cada medo abraçado adiciona textura. Você para de se ver como projeto a ser consertado e se vê como jardim a ser cultivado. Para de lutar contra sua natureza e aprende a dançar com ela. Para de negar aspectos seus e aprende a orquestrá-los numa sinfonia harmoniosa. Jung sabia que essa era a verdadeira obra alquímica. Transformar chumbo em ouro não era sobre eliminar o chumbo. Era sobre descobrir o ouro que sempre esteve escondido nele. E sua sombra. Sua sombra é o chumbo que carrega ouro. Não é lixo a ser descartado. É tesouro a ser descoberto. Não é problema a ser resolvido. É potencial a ser realizado. Quando você entende isso, quando realmente entende, sua relação com você mesmo muda para sempre. Você para de ser seu próprio crítico e vira seu próprio arqueólogo. Para de tentar se melhorar e começa a se descobrir. E nessa descoberta, encontra tesouros que nem imaginava possuir. Encontra forças que não sabia ter. Encontra sabedorias que não sabia portar. Encontra luzes que não sabia brilhar. Sua raiva vira paixão pela justiça. Seu medo vira intuição refinada. Seu egoísmo vira amor próprio saudável. Sua inveja vira combustível para crescimento.
Nada mais é desperdiçado na economia da sua alma. Tudo é reciclado em serviço da sua totalidade. Tudo contribui para a sinfonia do que você é. E quando você vive assim, quando realmente vive assim, você para de julgar os outros pelas sombras deles, porque sabe que são tesouros ainda não descobertos, porque entende que são aspectos ainda não integrados. Você vira especialista em ver ouro, onde outros veem chumbo, em enxergar potencial onde outros veem problema, em reconhecer luz onde outros veem apenas escuridão. E isso transforma seus relacionamentos completamente. Você para de tentar consertar as pessoas e começa a celebrá-las. Para de apontar defeitos e começa a revelar tesouros. Para de julgar aspectos sombrios e começa a ajudar na integração. Sua presença vira medicina, seu olhar vira bênção. Sua aceitação vira cura. Porque quando alguém que integrou a própria sombra te olha, você se sente visto por completo, aceito em totalidade, amado em complexidade. E isso desperta algo profundo em quem recebe esse olhar. Desperta a coragem de também se aceitar, a ousadia de também se integrar, a sabedoria de também brilhar sem filtros. Jung dizia que o maior presente que podemos dar ao mundo é nos tornarmos quem realmente somos. E quando você integra sua sombra, você dá esse presente, não apenas para você, mas para todos que cruzam seu caminho, porque sua integridade inspira integridade, sua autenticidade desperta autenticidade, sua luz consciente acende outras luzes conscientes, e assim, uma sombra integrada por vez, uma pessoa completa por vez, uma luz verdadeira por vez. O mundo vai se curando da doença da fragmentação, vai reaprendendo que ser humano é belo, que ser complexo é riqueza, que ser real é poder. E você, que um dia teve medo da própria escuridão, agora é farol que guia outros através da sua, que ensina que do outro lado do medo está a liberdade, que mostra que aceitar a sombra é abraçar a luz. Essa é a revolução mais silenciosa e mais poderosa de todas. A revolução que acontece quando uma pessoa se aceita completamente. Quando alguém para de lutar contra si mesmo e começa a dançar consigo mesmo. E nessa dança sagrada entre luz e sombra, você descobre que sempre foi perfeito na sua imperfeição, sempre foi completo na sua complexidade, sempre foi luz, mesmo quando não conseguia brilhar. Jung sabia que esse era o destino último de toda alma corajosa. Descobrir que não precisava ser consertada, precisava ser aceita. Não precisava ser melhorada, precisava ser integrada. E quando você integra, quando você realmente integra, sua luz brilha com uma intensidade que vem do mais profundo da alma. Uma luz que não pode ser apagada porque está enraizada na verdade. Uma luz que não precisa competir porque é única. Uma luz que não precisa provar nada porque simplesmente é. Essa é a luz da sombra integrada. A luz de quem fez as pazes com todas as partes de si. A luz de quem descobriu que completude é mais bela que perfeição. A luz de quem entendeu que brilhar de verdade é brilhar sendo inteiramente humano. E quando essa luz aparece no mundo, ela não apenas ilumina, ela transforma. Não apenas aquece, ela cura. Não apenas brilha, ela ensina outras luzes a brilharem. Porque no final, essa é a verdade mais profunda sobre integrar a sombra. Não é sobre você se tornar melhor, é sobre você se aceitar completamente. E nessa aceitação total, descobrir uma luz que sempre esteve lá, esperando apenas pela coragem de brilhar.